Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19. Audiolivro O Casamento é uma Aliança. O segredo bíblico de um amor que perdura, de Derek Prince. Prefácio. Pouco tempo depois de eu ter vindo a conhecer o Senhor Jesus como meu Salvador e Messias em 1970, conheci verdadeiros cristãos cujos casamentos eram um testemunho constante da sua soberania nas vidas deles. Mais ou menos na mesma altura, familiarizei-me com o ensino e com o ministério de Derek Prince, Charles Simpson e outros. Sendo eu solteira, a minha oração a Deus era: põe-me sob autoridade no lugar que tens para mim, para que possa servir-te da melhor maneira e ajudar a preparar a vinda do teu reino. As minhas orações foram ouvidas alguns anos mais tarde, de uma maneira que eu não tinha antecipado quando Deus me escolheu para me tornar esposa do Derek, a sua nova adjuntora. Gênesis 2:18. A primeira esposa do Derek, Lídia, era uma mulher extraordinária, que se pôs à disposição do marido, a sua vida e o seu próprio ministério bem-sucedido em Jerusalém. Quando Derek casou com ela em 1946, ela era já uma líder espiritual respeitada com um trabalho estabelecido ali. Contudo, ela aceitou de bom grado ficar nos bastidores como intercessora, dona de casa e apoiante, o papel de uma verdadeira esposa. Quando conheci pessoalmente o Derek, fiquei impressionada com a maneira como ele vivia os seus ensinamentos na conduta pessoal. Praticava o que pregava. Tenho vindo a verificar que uma grande parte da sua capacidade atual em ministrar as necessidades do povo de Deus tem as suas raízes na relação que ele e a Lídia tiveram um com o outro durante quase 30 anos e na relação que ambos unidos tiveram com o Senhor. A maior parte do conteúdo do livro O Casamento é uma Aliança foi desenvolvido e ensinado antes de eu ter entrado na vida do Derek. No entanto, durante o mesmo período de tempo, enquanto eu vivia em Jerusalém, sem contato nenhum com o ministério e o ensino dele, o Espírito Santo estava a falar comigo na mesma linha acerca do verdadeiro significado da aliança. O meu estudo levou-me ao capítulo 15 de Gênesis. Identifiquei-me com a experiência de Abraão quando entrou numa relação pessoal e profunda, que lhe transformou a vida. Uma relação tão íntima que ainda nos referimos ao nosso Deus como o Deus de Abraão. Foi uma vida de compromisso total. Na mesma altura, eu refletia também no papel da mulher no corpo de Cristo. Vi que Deus tinha criado Eva com o propósito de suprir a necessidade de Adão e que o homem não era completo sem a sua companheira, dada por Deus. Tenho a sensação que na sociedade ocidental contemporânea e em grande parte da igreja, mulheres demais estão a esforçar-se muitas vezes veementemente por fazer algo para o qual não foram criadas. Ter sucesso na vida como entidades independentes e solitárias. Durante anos eu própria busquei realizar-me dessa maneira como mulher com uma carreira profissional. Mas quando entrei numa relação com Jesus, a minha vida foi reorientada. Comecei a ver que as mulheres são as prejudicadas quando negligenciam a aliança do casamento, juntamente com os homens que não conseguem atingir a plenitude que Deus lhe propôs dar-lhes através da união com as suas companheiras. Entendo que não é possível cada homem e cada mulher encontrar esse cônjuge ideal e que é de certeza melhor ficar sozinho ou sozinha com o Senhor do que ficar num jugo desigual com um descrente. Para muitos ou muitas, a única escolha é ficar solteira ou solteiro. A qualidade de uma vida de solteiro, com a qual estou bem familiarizada, pode ser determinada pela qualidade da relação com Deus e da relação com outros crentes. O compromisso parece ser a chave, compromisso com Deus, com a sua vontade para a nossa vida e com aquela parte do corpo de Cristo com a qual estamos ligados. Parece-me apropriado que esta primeira edição do livro seja preparada quando o Derek e eu estamos prestes a juntar as nossas vidas na aliança do casamento. Ao mesmo tempo, estou a juntar-me à parte do corpo com que ele está associado nos Estados Unidos e ele fará parte do corpo a que eu pertenço em Jerusalém. Acreditamos que estamos a cumprir o plano preordenado de Deus ao rendermos as vidas um ao outro, para podermos fundir-nos numa nova entidade, tendo Jesus como Senhor. Sabemos que, tal como em tudo na vida espiritual, esta vida tem que ser vivida no dia a dia. Creio que este livro contém não apenas o padrão, mas também a instrução prática de como viver. Oro para que a aplicação dos princípios contidos neste livro leve o leitor, mulher ou homem, à plenitude que Deus quer que experiencie.
numa relação de aliança com ele e com seu povo. Ruth Prince, 1978. Capítulo 1. O casamento é uma aliança. Haverá um segredo para o casamento bem-sucedido? Por que é que alguns casais têm êxito e outros não? Será uma questão de sorte? Uma coisa é certa, se é um segredo que garante um casamento de sucesso, milhões de casais na nossa cultura contemporânea ainda não descobriram. Em quase todos os países da civilização ocidental, a proporção de divórcios em relação aos casamentos tem aumentado dramaticamente nas últimas décadas. Nos Estados Unidos, chegamos a uma situação em que há aproximadamente um divórcio para cada 2 casamentos. Há 50 anos, uma pessoa familiarizada com a vida americana nunca teria imaginado que tal situação surgisse em tão pouco tempo. Contudo, a percentagem de divórcios não representa a situação na sua plenitude. Muitos casamentos ainda não acabaram no naufrágio final, que é o divórcio. No entanto, estão em condições muito problemáticas e infelizes. Em alguns casos, há conflito aberto e falta de harmonia, envolvendo normalmente todos os que vivem na mesma casa, tanto os pais como os filhos. Em outros casos, embora as coisas pareçam bastante calmas à superfície, por debaixo há as feridas purulentas do rancor, da falta de perdão e da revolta. Essas coisas são suscetíveis de mais tarde ou mais cedo explodir na forma de um colapso mental ou emocional, cuja causa pode nunca vir a ser propriamente diagnosticada. Pessoas que se ocupam especificamente do campo da saúde mental têm sugerido que 1 em cada 4 pessoas na América de hoje ou precisa ou vai precisar de algum tipo de cuidado psiquiátrico. Os centros de tratamento psiquiátricos estão cheios e os profissionais de psiquiatria estão a ser cada vez mais procurados. E isso reflete-se na condição do casamento e do lar, pois é geralmente aceito que a maioria dos problemas mentais e emocionais tem a sua origem na tensão e na desarmonia no lar, primariamente nos relacionamentos conjugais. Assim, a progressiva deterioração da saúde mental e emocional é um dos muitos sintomas na sociedade contemporânea que apontam para o problema social mais urgente dos nossos dias, a desagregação do casamento e do lar. A reação a esta situação, por parte de alguns sociólogos contemporâneos, tem tomado a forma de uma aceitação passiva do inevitável. Alguns têm até chegado ao ponto de afirmar, antes de mais, que o conceito de casamento foi um erro e que já não é relevante no nosso presente estado avançado de progresso social. Contudo, muitos dos chamados peritos que fazem tais afirmações são eles próprios produtos de lares infelizes e desfeitos. Não poucos têm as suas próprias vidas o histórico de pelo menos um casamento fracassado. Podemos assim ter motivos para perguntar se quando eles afirmam que o casamento é irrelevante ou fora de moda, não estarão simplesmente a colocar-se ao nível da raposa na fábula de Esopo. Ela tinha tentado desesperadamente chegar a um cacho de uvas deliciosas, mas fracassara. O comentário final dela foi: de qualquer modo, são capazes de ser amargas. Perante essa situação confusa e essas opiniões contraditórias, quero afirmar claramente, em poucas palavras, a minha convicção pessoal. Creio que é um segredo que garante um casamento bem-sucedido. Além disso, creio que esse segredo está revelado nas páginas de um livro único, a Bíblia. Antes de passar a explicação do que é esse segredo, acho apropriado falar um pouco da minha história pessoal. Isso poderá ser interpretado como uma apresentação das minhas credenciais e qualificações para tratar desse assunto. História pessoal. Estudei em 2 das instituições educacionais britânicas mais famosas, o Colégio de Eton e a Universidade de Cambridge. Antes da Segunda Guerra Mundial, segui uma carreira em filosofia e em 1940 fui nomeado professor catedrático residente dessa disciplina no King's College, Cambridge. No entanto, o impacto da Segunda Guerra Mundial interrompeu a minha carreira acadêmica. Em 1941, quando servia como assistente hospitalar no Exército Britânico, tive um encontro dramático com Deus, o que mudou completamente a minha vida, algo que não se coadunava nada com as minhas anteriores teorias filosóficas, nem com os meus preconceitos. Deste encontro, tirei 2 conclusões, que nunca achei necessário modificar desde então. Primeiro, Jesus Cristo vive. Segundo, a Bíblia é um livro verdadeiro, relevante e atual. Estas 2 conclusões modificaram radical e permanentemente todo o curso da minha vida.
Quando eu estava em Jerusalém, em 1946, casei com uma senhora dinamarquesa, Lydia Christensen, que era mãe num pequeno lar de acolhimento para meninas, que ela tinha fundado ali. Pelo meu casamento com a Lydia, tornei-me, num só dia, pai adotivo de 8 meninas, sendo 6 judias, uma árabe e uma inglesa. Nessa altura, estudei na Universidade Hebraica em Jerusalém durante 2 anos. A Lídia, eu e as nossas 8 filhas continuamos a viver em Jerusalém, passando pelos rebuliços que marcaram o nascimento do Estado de Israel. Como família, experimentamos em primeira mão as terríveis realidades do cerco, da fome e da guerra. Mais tarde, toda a família se mudou para a Grã-Bretanha. Nos anos que se seguiram, servi em diversas funções em vários países, como pastor na Grã-Bretanha, como professor no Quênia, como professor de Bíblia e conferencista na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália e em outros países. A Lídia esteve sempre ao meu lado em todas as minhas viagens. Por vezes, depois de termos ministrado juntos em público, as pessoas comentavam: vocês dois trabalham juntos como se fossem uma só pessoa. No Quênia, a Lídia e eu adotamos a nossa 9ª filha, uma bebê africana. Completamos com sucesso a criação de todas as 9 meninas. Até a data da elaboração deste trabalho, as nossas filhas, com exceção de uma, casaram e deram-nos muitos netos. Depois de 30 anos, o meu casamento com a Lídia terminou por morte dela. A nossa vida em conjunto tinha sido sempre um livro aberto, não apenas para as nossas filhas, mas também para inúmeras pessoas que, através dos anos, foram à nossa casa para que as aconselhássemos e orássemos por elas. Dentre todos os que nos conheceram nessas circunstâncias, não sei se haverá alguém que não concorde que o nosso casamento foi feliz e bem-sucedido. Sem dúvida, teve ocasiões com tensões e problemas, mais do que teria qualquer casal normal que vivesse toda a vida num ambiente que conhecesse bem. Mas o sucesso de um casamento não depende da ausência de tensões e problemas. Depende de uma certa espécie de relacionamento que precisa de ser desenvolvido entre marido e mulher. Das páginas que se seguem, proponho-me partilhar com o leitor o segredo de como construir uma relação desse tipo. Espero que esta breve descrição da minha vida até agora possa ser suficiente para demonstrar que as minhas convicções são mais do que um conjunto de teorias abstratas, nunca testadas na vida real. Talvez deva acrescentar que na altura da elaboração deste trabalho, estou prestes a casar novamente. Por coincidência, conheci esta minha segunda esposa, Ruth, tal como a primeira, em Jerusalém. Entro neste segundo casamento com uma confiança tranquila de que Deus irá também coroá-lo com a sua bênção, uma vez que a Ruth e eu reunimos as condições que ele tem revelado na Bíblia. O casamento é um mistério. Paulo explica em Efésios 5, 22 a 32, qual é a visão cristã do casamento. Conclui dizendo: grande é este mistério. Versículo 32. Assim reconhece que o casamento é um mistério. No tempo de Paulo, a palavra mistério tinha um significado mais específico do que tem hoje em dia. Naquele tempo, tinha conotações religiosas, designava uma forma de conhecimento que conferia benefícios valiosos, mas restringia-se a um grupo especial que estava unido pelas suas práticas religiosas. Para a pessoa ter acesso a esse conhecimento, tinha que primeiro ser iniciada nesse grupo. Portanto, o uso que Paulo faz da palavra mistério para descrever a relação no casamento sugere 2 coisas. Em primeiro lugar, que há uma forma de conhecimento quase desconhecida que pode fazer com que o casamento seja aquilo que devia ser. Em segundo lugar, que uma pessoa só pode adquirir esse conhecimento através de se sujeitar a certos testes e de satisfazer certas condições. O propósito principal deste livro é exatamente o de iniciar o leitor nesses testes e nessas condições. No livro de Deuteronômio, quando o povo de Israel estava pronto para entrar na sua herança prometida na terra de Canaã, Moisés relembrou-lhes a espécie de estilo de vida que Deus tinha planejado para eles no seu novo ambiente. Ele prometeu-lhes, em nome de Deus, que se guardassem a lei de Deus, seriam abundantemente abençoados em todas as áreas das suas vidas. Em particular, Moisés disse-lhes que os seus lares seriam como céu sobre a terra. Deuteronômio 11, 21. Ele descreveu uma linda cena de contentamento e contínua harmonia. Era assim a dimensão da vida no lar que Deus planejara para o seu povo. Cerca de 1.200 anos depois, por intermédio do profeta Malaquias,
Deus examinou a conduta de Israel a partir da sua entrada na herança da terra prometida. Em geral, tinham falhado na satisfação das condições e, por isso, não tinham desfrutado da dimensão da vida que ele tinha planejado para eles. Na sua avaliação, Deus assinalou um número de áreas específicas em que tinham falhado. Uma delas foram as vidas domésticas dos israelitas, especificamente os seus casamentos. Eis o que o Senhor disse sobre isso: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi a testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Malaquias 2, 13 a 14. Obviamente, o fracasso de Israel neste contexto não foi devido à falta de religião. Eles cobriam o altar do Senhor de choros. Ainda assim, apesar das suas orações, os seus casamentos fracassaram. Somos confrontados com uma situação semelhante hoje em dia. As pessoas podem andar muito ocupadas com atividades religiosas, mas serem incapazes de fazer com que os seus casamentos sejam bem-sucedidos. A sua religião não os capacita para terem sucesso em casa. De fato, uma preocupação excessiva com a religião fora de casa, por parte de um ou dos dois cônjuges, é por vezes um fator importante no fracasso de um casamento. A essência do fracasso de Israel está contida na última frase em Malaquias 2,14, sendo ela a mulher do teu concerto, ou aliança. Israel tinha chegado a uma visão do casamento como sendo uma relação em que eles podiam estabelecer as suas próprias normas, algo em que eram livres para iniciar ou terminar segundo as suas próprias condições. Contudo, Deus fez-lhes lembrar que ele vê o casamento de uma maneira muito diferente. De acordo com seu propósito imutável, o casamento é uma aliança, que é o único segredo que garante o sucesso da relação no casamento. Quando se esquece ou ignora esse segredo, o casamento perde inevitavelmente a santidade. Quando o casamento perde a santidade, perde também a força e a estabilidade. Muito daquilo que vemos na nossa civilização contemporânea é estreitamente paralelo à condição de Israel no tempo de Malaquias. E a raiz do problema é a mesma, uma visão errada do casamento. O padrão do casamento segundo Jesus. Depois de Malaquias, a revelação seguinte e a mais completa chega até nós através de Jesus. A essência do seu ensinamento sobre o casamento está contida numa conversa que ele teve com os fariseus. Então, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Mateus 19, 3 a 9. No filme Violino no Telhado, o rabi da aldeia é apresentado a ensinar periodicamente os jovens discípulos acerca da lei judaica e das coisas espirituais. A um certo ponto no filme, ele diz que, entre outras coisas, se a mulher queimar o bolo que está a fazer, isso é motivo de divórcio. Há muitas leis rabínicas que tratam explicitamente de como e quando o divórcio é supostamente aceitável. No entanto, quando Jesus ensinou acerca do casamento, nunca aceitou os padrões judaicos vigentes. Ele voltou sempre à intenção original de Deus quanto ao casamento. Aqui os seus comentários foram iniciados com a palavra no princípio. O nome do livro de Gênesis, em hebraico, é no princípio. Portanto, quando Jesus pronunciou estas palavras, estava a levar os seus interlocutores até o registro da criação em Gênesis,
que é a base de todos os ensinamentos sobre casamento e o primeiro registro que temos da união entre o homem e a mulher. Jesus não aceitou os padrões prevalecentes no judaísmo daquele tempo. Recuou sempre até o plano original do Pai, revelado no Jardim do Éden. Podemos resumir o ensinamento de Jesus nessa passagem em 4 afirmações sucessivas. 1. A espécie de casamento que tinha sido aceita em Israel, sob o judaísmo, estava abaixo do nível que Deus queria. 2. O verdadeiro propósito de Deus para o casamento foi expresso logo quando ele criou o homem e a mulher. 3. Na união inicial entre o homem e a mulher, eles ficaram unidos tão perfeitamente que perderam as suas identidades individuais e tornaram-se uma só carne. 4. Jesus quer restaurar o casamento nas vidas dos seus discípulos para ficarem segundo o padrão original, revelado quando da criação. Se examinarmos o relato da criação e da união de Adão e Eva nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, verificamos que se enfatiza um fato em todo o relato. O próprio Deus participou direta e pessoalmente. A decisão de que o homem tivesse uma companheira foi sua e não de Adão. Foi ele quem formou Eva de Adão. Foi ele quem apresentou Adão. E foi ele quem estabeleceu as condições da relação de aliança em que os uniu. Portanto, é correto dizer que por todo o Velho Testamento, o casamento foi considerado como uma relação de aliança. No entanto, o conceito desenvolvido no judaísmo ficou abaixo do nível que tinha sido expresso quando da criação. No judaísmo, a relação de aliança era considerada meramente horizontal, entre o homem e a mulher. Mas a relação de aliança estabelecida quando da criação tinha 2 dimensões, a horizontal e a vertical. Horizontalmente, ela relacionava Adão e Eva entre si, mas verticalmente, ela relacionava os dois juntos com Deus. Um cordão de 3 dobras. Uma passagem em Eclesiastes expressa em termos alegóricos a diferença entre esses 2 níveis de casamento. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem a melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4, 9 a 12. O princípio do qual Salomão parte, melhor é serem 2 do que 1, está de acordo com a razão que Deus deu originalmente ao providenciar uma esposa para Adão. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Salomão prossegue, dando 3 exemplos que mostram esse princípio claramente. Quando 2 estão juntos e um cai, o outro ajuda-o a levantar. Se 2 se deitarem juntos, podem aquecer-se. Se 2 forem atacados juntos, podem livrar-se do atacante. Mas o último exemplo dado por Salomão é diferente. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Neste caso, a força provém não apenas de 2, mas de 3 juntos. Podemos usar as ilustrações de Salomão para mostrar a diferença que vimos entre o conceito de casamento no judaísmo e o conceito de casamento que foi iniciado pelo próprio Deus quando da criação. Os primeiros 3 exemplos de 2 juntos apresentados por Salomão ilustram o conceito de casamento no plano humano, a relação horizontal, apenas entre um homem e uma mulher. Mas a 4ª imagem de Salomão, o cordão de 3 dobras, ilustra o casamento tal como foi concebido na criação, uma união entre 3 pessoas, um homem, uma mulher e Deus. A relação entre o homem e a mulher continua no plano humano, mas quando Deus se junta a esta relação, uma nova dimensão é introduzida. Deus passa a fazer parte integrante do casamento. Uma das características mais revolucionárias do ensino de Jesus foi o seu padrão para o casamento. Recusou-se a ficar satisfeito com tudo que ficava abaixo daquilo que era o propósito original de Deus. Por essa razão, a imagem de Salomão do cordão de 3 dobras não só ilustra o padrão de casamento estabelecido quando da criação, mas também representa fielmente o padrão de casamento para os crentes de hoje, unidos pela fé em Cristo. O princípio que os une, de um modo inseparável, é o da aliança. O que Salomão disse acerca do cordão formado, assim ainda é verdade hoje em dia. Não se quebra tão depressa.
Há já algum tempo eu andava a falar na Nova Zelândia acerca dessa imagem do casamento cristão com cordão de 3 dobras. No final da minha palestra, um homem veio ter comigo e apresentou-se. Sou cordoeiro. A minha profissão é fazer cordas. Gostaria de lhe dizer que o que o Senhor disse está absolutamente correto em termos práticos. A corda mais forte é a que tem 3 fios. Depois continuou explicando o seguinte: o maior número de fios entrelaçados que se podem tocar todos uns aos outros é 3. Se retirarmos um deles, deixando apenas 2, obviamente que enfraquecemos a corda. Mas se acrescentarmos um fio ficando com 4, não acrescentamos força à corda, porque todos os fios deixam de se tocar todos uns aos outros. Se tivermos uma corda com 3 fios, 1 ou até 2 dos fios podem ficar sob pressão e começar a ceder. Mas enquanto o terceiro fio aguentar, a corda não vai partir-se. Essa explicação do cordoeiro fez que essa imagem do casamento cristão como um cordão de 3 dobras ficasse tão vívida na minha mente que continuei a meditar nela durante dias. Consegui imaginar a corda sob uma tão grande pressão que 2 dos fios começavam a ceder. A corda ia começar a desfiar-se, mas o terceiro fio mantinha-se forte e aguentava até que a pressão diminuísse e os 2 fios enfraquecidos pudessem ser atados. É exatamente assim, pensei para comigo, num casamento verdadeiramente cristão. Vêm por vezes tempos de tensão em que tanto o marido como a mulher começam a fraquejar e a sentir-se incapazes de aguentar. Mas o próprio Deus é essa terceira dobra, esse terceiro fio. E ele mantém-se firme até que a tensão alivie e tanto o marido como a mulher possam ser curados e restaurados. Na nossa comparação do casamento cristão a um cordão de 3 dobras ou fios, dissemos que o princípio que entrelaça os fios e os mantém juntos é a aliança. É evidente que isso faz com que a aliança seja um elemento essencial de um casamento bem-sucedido. No entanto, embora a aliança seja um dos temas centrais da revelação bíblica, a maioria dos cristãos hoje em dia não o entendem verdadeiramente. Assim, examinaremos no capítulo 2 a natureza da aliança, tal como está revelado na Bíblia. Depois, no capítulo 3, explicaremos em termos práticos como a aliança funciona para unir um homem e uma mulher no casamento e para os manter juntos. No capítulo 4, falaremos de como podes descobrir quem Deus tem para casar contigo. No capítulo 5 e 6, respectivamente, examinaremos como a aliança também serve como uma força essencial de ligação em 2 outras relações, vitavelmente importantes, entre Deus e o crente individual, e entre crentes na sua relação uns com os outros. Finalmente, no capítulo 7, a hora da decisão, apresentaremos uma direção prática para aqueles que sentem necessidade de ajustar suas relações pessoais aos princípios explicados neste livro. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Selah, fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos sois filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Oh, oh.
congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazer justiça ao pobre e ao órfão, justificai ao aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirais das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações.